Receber a tua palavra em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Nosso irmão Mateus. Toda a igreja, Pai do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos 29. Vamos ler do 3 ao 5. Já vou adiantando porque o tempo é curto. Salmos 29, do 3 ao 5, que diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Amém? Antes de mais nada, dizer que estou muito feliz pelo convite. Muito honrado de estar aqui. E o tema, como os irmãos podem perceber, é a voz de Deus. E falando da voz de Deus, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. E acho que poucas pessoas conhecem, talvez só o tio Binho, Marquinho e tia Evelyn. Que aconteceu comigo quando eu tinha uns 11, 10 anos. E eu estava para estudar para a prova de português. E eu não queria estudar para a prova de português, estava com preguiça, peguei o livro na raiva para estudar. E quando eu sento no quarto para estudar, uma voz que eu nunca tinha ouvido antes se dirige a mim falando: vigia. E quando eu escuto essa voz, eu rapidamente olho pro teto assim: não é. E aí, após ouvir essa voz, meu pai ele sai pelo corredor cantando uma música bem alto, gritando. E aí eu levo outro susto, aí eu fico na minha cabeça: meu Deus, será que foi o Senhor ou foi meu pai que falou comigo? E essa voz, ela sempre vem na minha cabeça. E falando da voz do Senhor, eu me lembrei sobre isso. E até hoje eu me lembro: vigia. Eu não entendi naquele momento porque Deus me falou aquilo, mas eu sei que é para vigiar. Então eu estou contando essa história porque quando Deus fala conosco, Ele marca a nossa vida. A voz poderosa e majestade, quando vem ao nosso encontro, ela marca, ela fica marcada em toda a nossa vida. E o tema da mensagem que eu trouxe hoje é o efeito da voz de Deus. Igreja, como nós podemos saber, como nós percebemos, a voz do Senhor ela é poderosa. A voz do Senhor ela é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. E aqui no Salmos, no versículo 8, diz que a voz do Senhor faz estremecer todo o deserto. Ou seja, veja o quanto que a voz de Deus produz, os efeitos que a voz de Deus produz. Então, se a voz de Deus é capaz de tudo isso, por que ela não é capaz de produzir alguns efeitos na nossa vida? E o primeiro efeito que eu gostaria de falar é segurança. E para falar sobre isso, a gente tem um claro exemplo de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9 é um claro exemplo. Josué estava inseguro, com medo, porque Moisés tinha acabado de morrer. Mas ele ouve a voz poderosa e majestosa e diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está contigo. Ou seja, Josué estava completamente seguro. Após ouvir a voz de Deus, ele se sentiu seguro, porque ele sabia que a voz poderosa e majestosa estava com ele. Outro exemplo, a gente tem o exemplo de Jeremias. Jeremias no capítulo 1, quando Deus fala com ele, Jeremias diz que: Senhor Deus, eis que eu sou pequeno, ainda sou um menino. Mas Deus responde: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quando te mandar falará. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, Jeremias também estava inseguro, mas ele ouve a voz do Senhor, e aquela voz poderosa e majestosa produz em Jeremias segurança. Isaías 41, a gente usa muito o versículo 10, mas eu gosto do 13 e 14. Que o Senhor Deus, o Deus de vocês, eu o seguro pelas mãos e digo: não fiquem com medo, pois eu o ajudo. O Senhor diz ao teu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Ou seja, é Deus dizendo ao seu povo: você pode ser fraco, ser pequeno, mas eu sou grande. E ao ouvir isso, o nosso coração se transborda de segurança, porque não importa a dificuldade, os problemas e desafios, nós sabemos que a voz majestosa e poderosa está conosco. Então, o primeiro efeito que a voz de Deus traz na nossa vida é segurança. A palavra segurança é uma palavra polissêmica, ou seja, possui vários significados, e ao longo dos anos a palavra foi ganhando mais significado. Mas para hoje à noite eu gostaria de usar esse seguinte significado: estar ou sentir seguro perante ameaça ou perigo.
Igreja, quando a gente escuta a voz poderosa, a voz que estremece o deserto, que quebra os cedros, falando, não tema, como nós não vamos nos sentir seguros? Quando Deus vem ao seu povo e diz, eu estou contigo, como que aquilo não vai produzir em nós segurança? A voz de Deus produz na minha e na sua vida segurança todos os dias. E essa segurança é a garantia de que Deus protege e cuida de todos nós. A segurança que a voz majestosa causa dentro de você te lembra que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Te lembra que Ele protege-nos de todo mal e de toda calamidade. Então o primeiro tópico que eu trago é que a voz de Deus produz segurança. O segundo, a voz de Deus produz obediência. Para falar de obediência, a gente tem um exemplo de Abraão. No capítulo 12, Deus se dirige a Abraão, pedindo que Abraão saia da sua parentela. E o que acontece? Abraão vai lá e obedece a voz de Deus. No capítulo 22, Abraão diz a Abraão, eita meu Deus, perdão, estou nervoso. E Deus disse a Abraão, Abraão, pega o seu filho a quem tanto ama e vai para o monte e ali você vai queimar e sacrificar seu filho. O que aconteceu? Abraão foi lá e obedeceu a voz de Deus. Porque, igreja, a voz de Deus, ela produz obediência. Para ouvir a voz majestosa e poderosa, a gente precisa entender que precisamos antes obedecer. E logo após ouvir a voz, a gente precisa continuar obedecendo. É obedecer constantemente. Então, a voz de Deus, ela produz obediência. E a obediência gera muito bons frutos. Em Gênesis, Deus diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa da obediência de Abraão. A obediência não é apenas seguir regras. Trata-se de viver um relacionamento com Deus. Obedecemos a sua voz e a sua palavra, porque confiamos nele e acreditamos que seu caminho é o melhor. A obediência nem sempre é fácil, mas é o melhor para nós. Eu não obedeço meu pai porque é uma promessa de que eu vou ganhar alguma coisa. Não obedeço meu pai porque meu pai vai me dar 100 reais. E quem dera se ele desse, até fosse mais obediente. Mas eu obedeço ao meu pai porque é a melhor coisa a se fazer, porque eu sei o que ele quer para mim é o meu melhor. E com Deus é a mesma coisa. Então a gente entende que a obediência traz vantagem, mas a desobediência traz sérias consequências. Primeiras Crônicas. Primeiras Crônicas diz que Saul ele morreu e Saul ele morreu de uma maneira terrível. Mas sabe por que Saul morreu? Porque ele foi desobediente à voz de Deus. Em 1 Reis 20:36, quando os profetas estavam reunidos, um dos profetas falou para o outro: você, quando sair daqui, se encontrará com um leão, e o leão vai te matar. O que aconteceu? O profeta foi embora e o leão matou. Por que o profeta morreu? Porque ele desobedeceu à voz poderosa e majestosa. Deuteronômio 8:20, o Senhor está dizendo ao seu povo: como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês certamente serão destruídos. Por que serão destruídos? Por não obedecerem à voz do Senhor, o seu Deus. Ou seja, obedecer traz vantagem, mas desobedecer traz consequência. Trazendo para a nossa vida, se a gente desobedece uma lei de trânsito, tá lá, 60 km, tá andando a 100, você corre o risco de sofrer um acidente ou de morrer. Se você desobedece aos seus pais, você vai lá e apanha. Se você desobedece no emprego, você corre o risco de perder o seu emprego. Ou seja, em tudo na nossa vida, desobedecer traz consequência. E com Deus é a mesma coisa. Eu muitas vezes já paguei muitos preços, já quebrei a cara, literalmente quase quebrei minhas pernas, porque desobedeci aos meus pais. Tem uma história engraçada que eu queria ir lá pra dentro. Aí minha mãe disse: Mateus, você não vai lá pra dentro. Eu vou, mãe, ela não vai. Eu fiquei com raiva, então eu vou descer a ladeira com velocidade. Aí ela: tá bom, desce, eu tô dizendo pra você não fazer isso. Eu fui. Chegando lá na frente, a bicicleta bateu, caí, cheguei em casa todo arranhado, a corrente da bicicleta pra fora. E quando eu cheguei nela, ela disse: eu te avisei. Então, igreja, se com os nossos pais, se a gente desobedece, a gente paga um preço, com Deus é a mesma coisa. Então aprenda a ser obediente. Quando a gente ouve a voz de Deus, vai produzir em nós o que? O dever de obedecer. Mas quem vai obedecer é você. Você se decide se quer obedecer ou se quer ser desobediente. Você decide se quer se parecer mais com Abraão ou que quer parecer mais com Jonas. Que Deus deu uma ordem, Jonas, opa, correu para o outro lado. Então a voz de Deus produz obediência, mas depende de mim e de você obedecer. Em 1 Samuel 15:22, para vocês entenderem a importância da obediência, Deus ele diz que obedecer é melhor que sacrificar. E a submissão
é melhor que as gorduras de carneiro. Ou seja, Deus se agrada de quem é obediente à sua voz. Terceiro tópico. Não, peraí. Vamos para a transformação, que o tempo já está passando. E na transformação, a gente pode falar de Paulo. A história de Paulo era interessante. Atos capítulo 9. No versículo 1 de capítulo 9, Paulo está pedindo cartas para perseguir os cristãos em Damasco. Mas no versículo 20 está dizendo que Paulo estava na sinagoga declarando que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, como assim no começo ele estava querendo perseguir os cristãos, matando os cristãos, e lá no versículo 20 ele está declarando que Jesus é o Filho de Deus. Aconteceu alguma coisa nessa trajetória. É porque no meio do caminho, Paulo ele ouve a voz poderosa e majestosa: Saulo, Saulo, por que me persegue? E dali em diante, a vida de Paulo foi transformada, porque a voz de Deus produz transformação. Paulo ele fica cego, mas a cegueira espiritual dele é curada, porque ele ouviu a voz de Deus e foi totalmente transformado. No versículo 1 ele estava perseguindo os cristãos. No versículo 20 ele estava declarando: Jesus é o Filho de Deus, porque a voz que estremece o deserto, a voz que quebra os cedros, a voz que sacode as grandes árvores, se encontrou com Paulo, e após isso a vida de Paulo foi totalmente transformada. Então a voz de Deus produz em nós transformação. Quebrantamento. Eu acabei substituindo, mas não problema. Quebrantamento. Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, eu estou com medo de falar o nome errado. Eu estou com medo de falar até o nome de Susana, porque ontem eu estava estudando. Aí, em vez de falar crônica, eu falei Susana. Meu Deus, que não aconteça isso. Ela tá na minha cabeça, eu já até disse, tá na hora de cobrar aluguel, viu? Que não sabe. Mas enfim, voltando. Em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor estava lá. E, de repente, veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei. Este reino não é mais seu. Você será expulso no meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens, o comerá capim como os bois. Tudo isso para que você reconheça que Deus é Deus. E aí no versículo 34 e 37, passa-se os 7 anos. E o que acontece? Nabucodonosor se quebranta diante de Deus e declara que ele é Deus sobre todos os deuses, que ele é o Deus Altíssimo, que toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Por quê? Porque a voz de Deus, ela produz quebrantamento. A melhor definição de quebrantamento é a humilhação profunda do coração diante de Deus, reconhecendo a própria fragilidade e capacidade e total dependência a dele. Ou seja, Nabucodonosor ouviu a voz, se quebrantou, reconheceu que era fraco, que era pequeno e que era totalmente dependente de Deus, porque Deus ele é o poderoso, Deus é o criador de todas as coisas. A voz que quebra os cedros é a mesma que quebranta um soberbo. A voz que estremece o deserto é a mesma que estremece um coração duro. A voz que sacode os cavalos e arranca as folhas das árvores é a mesma que sacode e arranca toda a dureza que habita no coração do homem. O Deus que servimos possui uma voz que quebranta. Quando Ele fala, reconhecemos a nossa fragilidade, capacidade, nos humilhamos perante a Ele. E no final de tudo, entendemos que somos totalmente dependentes dEle. Em Salmo 51, é um claro exemplo, depois você pode ler, que acontece após Davi cometer o pecado de adultério, e aí o profeta Natan vai repreender ele. E o Salmo 51 é completamente o quebrantamento e arrependimento de Davi. Porque Deus usou Natan para falar com Davi. E após Davi reconhecer os seus pecados, ele se quebrantou, se humilhou. Porque a voz de Deus, ela causa isso. Muitas vezes somos soberbos, mas é necessário ouvir a voz poderosa que quebranta o coração do soberbo. E por último, para encerrar, a voz de Deus produz vida. João 5,25 diz que, em verdade lhe digo, que está chegando a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. É um versículo interessante, igreja. Para encerrar, a voz de Deus produz vida. Tudo que existe nesse universo, todo tipo de vida, toda a criação, seres vivos, animais, árvores, tudo foi criado por uma voz. Que voz? A voz poderosa e majestosa.
E Gênesis 1 é a base disso. Você abre Gênesis 1, você vai ver que tudo começou com a voz. E que essa voz é responsável por toda a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzem semente e árvores frutíferas, cujo fruto contenham sementes sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. É a voz de Deus produzindo vida. Gênesis 1:20. Deus disse: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. É Deus produzindo vida. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Então Deus disse: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais ratejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. É a voz de Deus que produz vida. Então a voz de Deus, ela produziu vida há milhares de anos e ela continua produzindo vida no nosso meio. Quando estamos à beira da morte, quando eu falo à beira da morte, é da separação com o Pai, a gente escuta essa tremenda voz maravilhosa e automaticamente voltamos para o nosso Deus. Esse é o Deus que em Ezequiel 37 fez os ossos voltarem a viver. Porque é aquele que fala, a voz poderosa e majestosa, que quebra os cedros, estremece o deserto, troveja sobre todo o céu, é o Deus que produz vida. Produzia vida antes, produz hoje e continuará produzindo. Então, igreja, deixe Deus falar com você, porque quem sai ganhando somos nós. Então, quando Deus fala conosco, vai produzir segurança. Está cansado? Está fraco? Inseguro? Calma, que a voz de Deus vai produzir segurança. Quando você ouvir a voz do Senhor, vai produzir o dever de obedecer. Seja obediente. A voz do Senhor, ela produz direção. A voz do Senhor produz provisão. A voz do Senhor produz quebrantamento, produz arrependimento, produz fé, sabedoria. É a voz que faz toda a alegria transbordar. É uma voz que renova, que restaura, que cura, que transforma. É a voz poderosa e majestosa que criou todas as coisas que nesse mundo há. Então ouça Deus falar com você. Agradeço pela oportunidade. Que os irmãos possam orar por mim. Acabei bem antes, né? Por dar tempo de não pegar chuva, amém? Mas rapidamente, um aplauso de palmas para a Suzana, por favor. Porque durante essa semana eu estressei ela demais para colocar essas coisas aqui. Eu faça isso, marque isso, ela já estava perdendo a paciência. Mas que Deus abençoe a vida dela. Sou muito grato por ela e pela vida dos meus sogros e de toda a minha família, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Jesus. Deus abençoe nosso irmão Mateus. Ele só esqueceu de falar da sogra, né? Falou só do sogro, né? Mas depois ele conversa com ela em casa, irmãos. Irmãos, esse Mateus é uma bênção, é um jovem de nossa igreja ali em Socorro, que tivemos o privilégio de trabalhar alguns anos juntos na obra do Senhor. É um jovem de Deus, é um jovem que nunca deu trabalho em nossa igreja. É um jovem de referência, irmãos. Por mais que seja novo, mas é um jovem de referência de um servo de Deus. Isso mostra que não é só ser cristão, não é coisa de gente velho, não. Ser cristão é algo, é uma determinação, é uma aceitação de alguém que ouve a voz de Deus e aceita. Que Deus abençoe Mateus, Deus abençoe ricamente esse jovem que gosto muito dele, tenho ele como filho meu e tenho muita satisfação em estar com ele. Que mensagem maravilhosa que recebemos da parte do Senhor. Quantos puderam receber a palavra de Deus essa noite? Você guardou em seu coração a palavra que foi aqui falado? Eu notei aqui, a voz de Deus, ela gera segurança, ela gera obediência, arrependimento, transformação, quebrantamento e produz vida.